Bom, hoje, por exemplo, vão começar os trabalhos de tentativa de contenção da cratera aberta na marginal do Rio Tietê por causa de uma obra do metrô em São Paulo. As equipes também devem consertar o vazamento de esgoto no local. A gente vai conversar agora com o Luiz Otávio Rosa, engenheiro civil do Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias em São Paulo. Luiz, bom dia, muito obrigado por atender a CNN. Bom dia, Rafael. Estamos às ordens aqui para esclarecer com vocês. Luiz, a gente tem visto o tamanho do buraco aumentar com uma velocidade relativamente rápida, né? Como é que se faz o trabalho de contenção do asfalto, do solo, para evitar que o buraco continue aumentando, para que a prefeitura tenha segurança para liberar o trânsito nas outras pistas que sobraram da Marginal, a Central e a Expressa, e a partir daí, eliminado o risco de aumento do buraco, a gente começar a tentar tapá-lo? O buraco está aumentando porque está havendo solapamento, desmoronamento por baixo da marginal. Então, ontem à noite já começaram a jogar pedras, a jogar concreto. Então, justamente a tentativa é que... Tentativa não, a operação que está sendo feita é jogar concreto para que estabilize o barranco, a terra que está ali em volta do buraco, para que se possa, então, posteriormente, retirar a água, bombear a água, para poder fazer uma inspeção, uma perícia, para ver qual vai ser o projeto de recuperação. Luiz, bom dia. Luciana falando aqui. A gente já tratou aqui nesta edição de pessoas, prédios do entorno, pessoas que estão preocupadas, então, com essa cratera. E a gente está num momento de muita chuva em São Paulo. Há risco para essas pessoas, para esses prédios? Olha, segurança em primeiro lugar. Você tem que ser prudente, você tem que ter cautela, até que se avalie a extensão do dano, se consiga estabilizar o buraco. A recomendação é sim tomar cuidado e eventualmente evacuar mesmo as pessoas que estejam na região que possam ser atingidas. Hoje, a Defesa Civil tem condições de avaliar qual o raio, qual a distância que precisa fazer isso, mas a recomendação é segurança em primeiro lugar. Pode haver um solopamento maior, a gente vê que ele foi aumentando ontem, né, em direção às pistas da Marginal, então recomenda-se sim tomar cuidado e até mesmo a evacuação dos moradores próximos. Então, o primeiro passo, na verdade, é tentar evitar que o problema evolua, é isso, Luiz? E depois ver de que maneira reparar tudo isso? E para a cabeça do motorista que está passando ali no local, quando eventualmente libera uma faixa ou não? A gente viu que ontem, um pouco depois do acidente, chegaram a liberar algumas faixas, aí por segurança bloquearam novamente. Aí o motorista que está passando ali pensa, minha nossa, e se tudo isso aqui desabar, e se cair toda a marginal e tal? Eu estou fazendo aqui uma pergunta quase absurda, né? Porque diante da preocupação das pessoas, é possível que alguém pense isso. Qual a chance de um problema como esse que a gente está vendo aumentar ainda mais? Não, essa chance existe. Eu lembro para vocês que o túnel já está escavado, ligando os dois lados da margem do Rio Tietê. Então, é preciso cautela. A passagem dos caminhões traz vibração para o solo, tá certo? De novo, preciso cautela, porque já existe o túnel escavado embaixo da marginal que chega até o outro lado do rio. Então, nós, né, alertamos os motoristas, tenham paciência, mas é melhor prevenir, tomar cuidado agora, tá certo? Ainda que isso tenha um impacto, atraso no tráfego, do que correr um risco maior. A gente vê, às vezes, os acidentes inesperadamente acontece. Então, a cautela eu pessoalmente interditaria todo esse trecho da marginal até que se possa estabilizar o buraco, investigar e começar um reparo mais definitivo. Você falou do tatuzão, não é, Luiz? Ele veio lá do outro lado É até difícil imaginar isso, né, numa cidade como São Paulo. Ele veio lá do outro lado do rio, lá da Zona Norte, passou por baixo do Rio Tietê e ele ia parar exatamente naquele poço ali.
Quer dizer, ele chegou aos 48 do segundo Quase. tempo e na hora de encostar, de fazer as últimas perfurações ali para chegar ao poço, ele atingiu essa tubulação e provocou o acidente. Luiz, é claro que é difícil fazer estimativas, né? Está chovendo muito, aliás, em São Paulo, a tendência é de que continue chovendo ao longo do mês de fevereiro, mas esse trabalho de estabilização, até a gente chegar ao momento de que há garantia de que não há mais risco de novos desabamentos, de recuperação da pista da Marginal. Você consegue imaginar isso no curto prazo ou vai levar algum tempo, Luiz? Olha, a estimativa que eu faço é 6 meses. Nós vamos ter aí alguns dias para fazer essa estabilização emergencial, para poder fazer a verificação da extensão do dano e aí em seguida. Então, para a retomada das obras, pelo menos 6 meses. Eu diria que a liberação da Marginal, eu acredito que em torno de 1 mês já se consiga fazer isso. Estabilização emergencial e provavelmente a Marginal possa ser retomada com menos faixas, porque naquela região da pista local certamente ficará interditado até que a obra de recuperação termine. Numa avaliação preliminar, eu diria uns 6 meses. Luiz, como que nós podemos ter acesso, ou quando, melhor dizendo, a uma espécie de relatório técnico para nós leigos, para entender o que realmente aconteceu, a extensão dos danos e que tipo de erro, se pode ter sido um erro primário, se é algo que realmente podia ter acontecido, estava previsto? Quando você está tratando de uma obra, você tem 2 fatores em que você começa a procurar as causas. A primeira, você vai verificar o projeto. O projeto tinha as informações suficientes, o projeto fez os cálculos necessários, qual era a distância que o Tatuzão estava passando por baixo do túnel do emissário de esgoto, ele estava passando muito próximo ou ele estava passando distante o suficiente, então você vai verificar o projeto. Ao mesmo tempo você vai verificar se o que foi executado, se o Tatuzão estava passando no local previsto pelo projeto. O projeto mandava ele passar a 20 metros, ele estava passando a 3, o projeto mandava passar a 3, ele estava passando a 3, e justamente foi a passagem do tubulão por baixo do emissário de esgoto, que desestabilizou o solo e provocou esse desmoronamento da galeria do emissário de esgoto que invadiu o poço. Então, eu acredito que precisa fazer a estabilização emergencial, precisa retirar, drenar o esgoto, a água que está lá, para aí sim poder investigar e ver qual foi o dano no emissário e verificar as condições em que estava sendo executada a obra enquanto se verifica o projeto. Esse projeto é de responsabilidade da concessionária, tá certo? A concessionária fez o projeto e ela tem, então, que verificar, junto com os seus calculistas, o que foi previsto para fazer ali. Luiz Otávio, mais uma dúvida. Esse tatuzão que a gente tem citado aqui, ele é habitualmente usado nesse tipo de obra, correto? Ou seja, já existe um conhecimento, não é algo diferente, uma ferramenta muito aquém do habitual com o qual a gente está acostumado a ver, correto? E mais, a estrutura da Marginal do Rio Tietê, ela é diferente? O asfalto é diferente? A condição é diferente do que em outros locais da cidade? Ou não existe diferença quando a gente fala do uso do tatuzão? Não, a Marginal é uma via convencional com as outras que a gente tem na cidade, não tem diferença nenhuma. O que a gente precisa ter em mente é que o leito, o Rio Tietê, tanto quanto o Rio Pinheiros, eles foram retificados, aí era uma várzea de rio e justamente o solo tem uma qualidade pior, várzea, brejo, nessa região. Agora, o tatuzão é um equipamento, a gente chama, tatuzão é o apelido, é a tuneladora ou uma escavadora de túnel, que ela vai escavando os túneis sem interferência com a superfície, né, principalmente numa cidade, e ela vai, ao mesmo tempo que ela vai escavando, ela vai colocando o revestimento. Então, é uma operação segura. O tatuzão hoje é um equipamento
bem desenvolvido, ele é automatizado, ele é controlado com laser. Então, a operação do Tatuzão, e o Brasil, a cidade de São Paulo, usou vários Tatuzões. A gente tem outros túneis feitos do próprio metrô, a linha 4 e outras linhas que utilizam o Tatuzão. Então, o Tatuzão é uma tecnologia conhecida da engenharia, bem operada pelos engenheiros brasileiros. Então, Tatuzão não é um problema, pelo contrário, ele é a garantia de que o serviço está sendo bem feito. Luiz, uma última pergunta minha. Essa é uma das poucas obras do metrô de São Paulo que não é feita pelo metrô, né? Ela é feita por uma concessionária, a obra foi concedida para a iniciativa privada. Uma empresa importante de engenharia e tudo mais, mas o metrô, né, de São Paulo tem uma expertise, como costumam dizer, bastante específica, né? Isso faz diferença na hora de fazer uma obra desse porte, ser o pessoal do metrô ou ser uma empresa concessionária? Eu diria que para execução não, porque o metrô justamente não executa a obra, mas é preciso verificar com muita atenção a questão do projeto. Os projetos das outras linhas tinham sido feitos e acompanhados, gerenciados pelas equipes do metrô. Esse foi o primeiro projeto que foi justamente de responsabilidade da concessionária e acredita-se que o metrô acompanhou, verificou esse projeto executado pela concessionária. Luiz Otávio Rosa, engenheiro civil do Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de São Paulo. Luiz, muito obrigado pela entrevista aqui pra gente. Boa quarta-feira para você e até a próxima, hein? Obrigado e boa reportagem para vocês. Muito obrigado.